Olá, pessoal! Estamos de volta com mais histórias de fantasmas do Japão. Antes de contarmos essas histórias, queremos pedir a vocês que se inscrevam no nosso canal, curtam o vídeo e compartilhem com seus amigos. Também queremos que vocês deixem seus comentários para nos ajudar a entender o que estão achando dos vídeos e para nos dar ideias para os próximos. Peço a todos desculpas pelo tempo que fiquei sem postar um vídeo, meu computador queimou, e fiquei sem ter como produzir conteúdo para vocês. Agora estou com um computador velhinho aqui, que vai me atender até conseguir comprar um melhor. Então, apertem o cinto e vamos para mais uma viagem ao Japão. Cada cultura tem suas próprias histórias sobre princesas, dragões, fantasmas e demônios. Algumas dessas histórias se sobrepõem e outras são específicas dessa cultura. O Japão não é exceção e tem uma rica história de narrativas assustadoras, histórias de fantasmas. A religião shintoísta do Japão facilita muito o florescimento de histórias de fantasmas, já que acreditar em um mundo espiritual é algo natural para os japoneses. As histórias de fantasmas são uma forma de os japoneses lidarem com o medo da morte e do desconhecido. Essas histórias também servem como um alerta para que as pessoas tenham cuidado com o mundo espiritual. Neste vídeo, vamos contar algumas das histórias assombradas mais assustadoras de fantasmas e ghouls do Japão, algumas das quais são inventadas para assustar as crianças. Algumas das quais estão envoltas no mistério dos muitos anos que se passaram desde que os supostos acontecimentos aconteceram, e algumas delas dos quais ainda são bastante recentes. No final do vídeo, vamos falar duas histórias que foram pedidas em nosso último vídeo a respeito de fantasmas no Japão. Espero que vocês gostem! História de Ubagaike. Às vezes, as histórias mais sinistras se escondem em lugares tão comuns aos olhos desavisados que deixamos de notá-las. Este é apenas um parque infantil com um lindo lago. Mas há uma história triste, se não horrível, que o assombra. Parque Anakavado, lá do norte. Perto do Sensoji de Asakusa, há um pequeno parque com alguns escorregadores e balanços chamado Parque Anakavado. Nada de especial para ver se você for lá durante o dia. A noite já é mais assustadora, principalmente se você conhece a história do que aconteceu naquele exato local há algumas centenas de anos. Há um pequeno lago no lado norte do parque com um santuário no meio, e é aqui que a história supostamente aconteceu. Durante o reinado do imperador Yomei nos anos de 585 a 587 DC, em um lugar chamado Asajigahara, havia uma pequena trilha ligando Oshu e Shimofusa. Era a única trilha da região e ao longo dela havia apenas uma casa, habitada por uma senhora idosa e sua linda filha, sendo o único local de hospedagem na região. Uma senhora morava nesta casa com sua única filha. Os viajantes podiam passar a noite lá, mas muitos deles não viveram para ver o dia seguinte porque a velha senhora os matava primeiro. Ela usava um travesseiro de pedra para quebrar seus crânios, roubar seus pertences e depois jogar seus corpos sem vida no lago. A mulher tinha uma filha pequena que, apesar de suas reclamações, não conseguiu fazer com que a mãe parasse. A filha odiava esse hábito da mãe e tentou impedi-la, mas a senhora não tinha intenção de desistir. A filha então fez o sacrifício final, colocando-se sob a janela de onde a senhora deixaria cair a pedra, na esperança de que sua mãe parasse o assassinato. Certa noite, a velha senhora tentou matar outra vítima, mas ao tentar se livrar do corpo ficou horrorizada ao descobrir o que havia feito. Sua filha, que não queria nada além de que sua mãe parasse de matar pessoas, trocou de lugar com o convidado e acabou sacrificando sua vida por isso. Percebendo o erro, a velha bruxa foi dominada pela tristeza. Ela jogou o cadáver da filha no lago e pulou para encontrar sua própria morte. Dizem que se você for sensível a isso, ainda poderá ouvir os gritos da velha senhora ao redor do lago à noite. Ubagaike nos dias de hoje. Ubagaike fica em Asakusa e fica a poucos minutos a pé do imã turístico que é Sensoji. Hoje, disse que o lago é muito menor do que era antes. Muitas casas e lojas rodeiam o parque infantil onde está localizado, e as vozes alegres das crianças podem ser ouvidas na área tranquila. Uma pedra solitária fica no caminho que leva à água, uma lembrança silenciosa dos horrores que este lugar já testemunhou. O legado assombrado de Taira no Masakado, uma lenda de mais de 1000 anos em Tóquio.
No calor do verão, enquanto as cigarras cantam e o misticismo japonês se intensifica, as histórias sobrenaturais ganham vida. Entre esses relatos, uma lenda assombrosa perdura há mais de 1000 anos, a do samurai que ainda assombra o Motezando, em Tóquio. Escondido entre as altas torres do Marunouchi, em um terreno avaliado em milhões de dólares, este pequeno santuário dedicado a Taira no Masakado, a cabeça voadora de Tóquio. Sua cabeça voadora é uma famosa lenda japonesa e, estranhamente, é o patrono malévolo da própria Tóquio. Embora muitos conheçam a história do último samurai graças a Tom Cruise, a história de um dos primeiros samurais é pelo menos igualmente interessante. Seu nome era Taira no Masakado, ele viveu no século X e era um guerreiro feroz e pouco amado na capital Kyoto. Taira no Masakado, nascido e criado no leste do Japão durante o período Eia nos anos de 903 a 940 DC, emergiu como um poderoso guerreiro e líder. Após liderar uma rebelião contra o governo central e declarar-se imperador do Japão, sua vida tomou um rumo sombrio. Após sua morte em batalha, sua cabeça decapitada foi exibida publicamente em Kyoto como um alerta para outros insurgentes. No entanto, sua cabeça, estranhamente, não entrou em decomposição e começou uma jornada assombrosa. A cabeça de Masakado voou pelo céu, encontrando repouso em Shibazaki, atual Otemachi, Tóquio, onde foi honrada e enterrada. A região foi atingida por calamidades e pragas, resultado da perturbação do espírito de Masakado devido à construção de um templo ao lado de seu santuário original. Ao longo dos séculos, eventos misteriosos e acidentes inexplicáveis assolaram aqueles que se aproximaram do local de seu túmulo. Incêndios, mortes e doenças foram atribuídos à maldição de Masakado. Mesmo depois de sua deificação e subsequente desonração como divindade, seu espírito vingativo parecia imperturbável. No século XX, após o terremoto devastador de Kanto, o Ministério das Finanças foi construído temporariamente sobre seu túmulo. Contudo, uma série de mortes e doenças repentinas assolou os funcionários, resultando na demolição do prédio. A saga macabra continuou, com acidentes e enfermidades inexplicáveis, culminando em avistamentos e relatos de estranhas aparições nas proximidades do túmulo de Masakado. Mesmo na era contemporânea, filmes e programas de TV prestam homenagens ao local antes de mencionar ou retratar Taira no Masakado, numa tentativa de evitar qualquer provocação ao seu espírito. A lenda de Masakado assombra Tóquio, com áreas adjacentes ao seu túmulo marcadas por eventos inexplicáveis. Locais, como o Tokyo Sunshine City, foram afetados durante a construção, enfrentando uma série de problemas, e ainda hoje, aluguéis baixos persistem em regiões por conta do misticismo que paira sobre elas. Assim, mais de 1000 anos após sua morte, Tóquio, agora uma vasta metrópole, vê-se cautelosa com o poder desse espírito entre eles. Empresas locais evitam enfrentar diretamente o local de seu túmulo, e o cuidado em não perturbar o espírito vingativo de Masakado continua a prevalecer, como uma sombra assombrada na cidade moderna. Oirambushi, o abismo da cortesã. Localizado na província de Yamanashi, Japão, o Oirambushi é um desfiladeiro e cachoeira que ganhou fama devido a um evento trágico ocorrido por volta de 1570, durante o período Sengoku, envolvendo o clã Takeda na época. Os Takeda, notáveis durante esse período, financiavam suas campanhas e exércitos por meio de uma mina de ouro nas colinas próximas ao Monte Kurokawa, Kinzan. O ouro extraído era utilizado não apenas para sustentar as batalhas, mas também para oferecer doações a santuários e enterrar quantias como oferendas aos deuses, principalmente para garantir sorte nas batalhas do clã. Durante o auge da mineração de ouro, sob a liderança de Takeda Shingen, o clã empregava não apenas homens, mas também 55 cortesãs, conhecidas por sua alta classe e habilidades artísticas. Essas mulheres não apenas serviam como entretenimento para os mineiros nos momentos de pausa, mas também estavam envolvidas em estratégias de espionagem, se passando por kunoichi, mulheres ninjas, para coletar informações valiosas. Com o declínio da mina de ouro e a decisão de encerrar suas operações, surgiu o temor de que as cortesãs, por meio de suas interações, pudessem ter descoberto informações cruciais sobre a mina. A fim de preservar o segredo do local, foi construída uma plataforma suspensa sobre o desfiladeiro. As 55 mulheres foram convidadas a praticar uma dança para uma suposta festa de despedida. Durante a performance,
Os suportes da plataforma foram destruídos, levando à queda fatal de todas as mulheres para o abismo. As circunstâncias exatas dessas mortes têm sido objeto de debate e mistério ao longo dos anos. Há controvérsias sobre se essas mulheres eram realmente cortesãs ou se, na verdade, eram ninjas a serviço do clã Takeda. A narrativa levanta questionamentos sobre a verdadeira identidade e propósito dessas mulheres e se sua morte foi uma tentativa de encobrir a descoberta do segredo da mina. O local, agora conhecido como um dos lugares mais assombrados do Japão, é palco de atividades paranormais. Visitantes relatam ouvir gritos e cantos femininos vindos do desfiladeiro, enquanto histórias de uma placa amaldiçoada que pode trazer infortúnios a quem a lê circulam na região. Apesar de ser um local histórico, o acesso ao Oirambushi tornou-se extremamente difícil após o fechamento da Rodovia Nacional 411 devido a deslizamentos de terra em 2011. Ainda assim, a aura de mistério e tragédia em torno desse local continua a atrair a curiosidade de muitos, mantendo viva a história dos eventos sombrios que ali ocorreram há mais de 4 séculos. Oirambushi permanece como um testemunho sombrio de um passado repleto de segredos, mistérios não resolvidos e uma tragédia que ecoa através dos tempos, desafiando a compreensão e alimentando o interesse dos visitantes na história sinistra que ali se desenrolou. Aqueles que conseguem chegar a Oirambushi são aconselhados a ir durante o dia, pois pode facilmente cair da beirada. Esta é outra razão pela qual os homens são alertados sobre irem à área. Disse que os espíritos vingativos podem retaliar qualquer homem que ouse chegar perto do local, empurrando-os para fora do limite, fazendo-os experimentar o mesmo destino que eles. Histórias de fantasmas do campo de execução de Tóquio. Durante o período Edo, qualquer pessoa que desagradasse ao shogun e a outros altos funcionários poderia ser condenada à pena de morte. Se você fosse pobre, mesmo um crime relativamente pequeno, como o roubo, poderia levá-lo ao corredor da morte. Isso significava que os locais de execução de Edo estavam bastante movimentados, e centenas de milhares de pessoas encontraram seu fim aqui. Naturalmente, as áreas que costumavam ser locais de execução são espiritualmente ativas e os caçadores de fantasmas gostam de visitar esses lugares. Os locais de execução geralmente ficavam fora do centro da cidade porque as pessoas não queriam estar perto desses lugares impuros. O campo de execução de Suzugamori fica perto da estação Shinagawa. Este foi um dos 3 campos de execução de Edo e é o mais fácil de encontrar. Costumava ser um lugar tranquilo nos campos com o mar próximo. Este local de pena capital empregava diferentes métodos de execução, alguns dos quais eram bastante horríveis, como queimar na fogueira, crucificação, fervura viva e o mais humanitário e mais comum, a decapitação. Hoje ainda se podem ver vestígios do terreno, como o poço que servia para lavar as cabeças depois de cortadas e antes de serem expostas, as pedras onde eram colocadas as estacas para queima e crucificação, e a chamada Ponte das Lágrimas, local onde a família teve a opção de se despedir do condenado pela última vez. Com tantas coisas horríveis que aconteceram neste local, não pode ser nada além de um lugar paranormalmente ativo, e aqueles que são sensíveis a isso terão dificuldades em um lugar como este. Tem havido muitos relatos de atividade espiritual, principalmente em fotografias tiradas no poço de limpeza à noite. Peço desculpas pela demora em voltar a postar vídeos no canal. Meu computador queimou, e demorei um tempo para conseguir um novo. Mas estou de volta e com mais conteúdo interessante para vocês. Hoje exploramos um tema fascinante, a influência dos fantasmas na cultura japonesa, que transcende fronteiras e continua a intrigar o mundo. Se você gostou deste documentário, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar o vídeo. Quero muito saber o que estão achando dos meus vídeos, e também aceito sugestões para novos temas. Além disso, se quiserem que eu faça um vídeo aprofundado sobre os yokai, é só marcar um coraçãozinho. Se preferirem que eu fale de fantasmas em outros países, marquem um relógio. Fiquem ligados para mais conteúdos incríveis que estão por vir. Obrigado pelo apoio e pela paciência. Até o próximo vídeo.